Falar sobre o Ateneu, que é uma obra, um clássico da literatura brasileira, escrito por Raul Pompeia, em 1888, no período onde a literatura brasileira estava migrando do romantismo para o realismo e tinha o naturalismo também, né? Em 1881, você tem a Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, que marca o realismo brasileiro na literatura, a ruptura com o romantismo. Tem também o Cortiço, que também é um romance naturalista de outro escritor. Mas vamos falar da Ateneu, vamos falar sobre reputação e a questão do bullying. Para mim, na minha opinião, é a primeira obra sobre bullying, que é um tema recorrente até os dias de hoje. Um problema sério que ocorre nas escolas hoje em dia, a questão da violência moral, física, entre os alunos, até de professor para aluno, e de aluno para professor também ocorre muito, que não é muito levado a sério. Em alguns momentos são até, em algumas circunstâncias, tem finais trágicos. Você vê mais em situações nos Estados Unidos, onde meninos jovens entram armados, né, cometem vingança. O Ateneu é a história de Sérgio, um menino de 11 anos de idade, que vai entrar numa espécie de internato que se chama o Ateneu, onde tem um professor, o grande diretor Aristarco, que é um homem totalmente envolvido na educação rígida, né? Ele é o símbolo do autoritarismo que vigorava naquela época, né? A educação era diferente. Interessante que reclamava-se da educação autoritária, onde o professor era o sabedor, né? O detentor do conhecimento, mas a educação tinha muito mais conteúdo e era bem mais embasada, né? Temos que levar isso em consideração, né? Se levar em consideração uma pesquisa rápida, você vai ver que grandes poetas como Álvaro de Azevedo, José de Alencar, se formavam na faculdade muito jovens, e você vê pelo tamanho da obra que eles deixaram, o legado, você vê que a educação é realmente de prestígio, né? A qualidade da escrita, dos poemas de Castro Alves, que é o nosso poeta abolicionista, né? Tem o Navi Negreiro. Você vê que as obras desses poetas, eles estudavam menos do que hoje em dia, era menos tempo de sala de aula, de séries, né? O ensino médio praticamente não existia, tinha outro nome, era menos tempo. Eles se formavam mais rápido, mais cedo, e de uma eloquência, de um tamanho intelectual totalmente gigantesco, né? Enfim, então essa obra ela vai marcar relatos de Sérgio, esse internato, e o que é mais chocante aqui, que você vai ter cenas de violência dos alunos maiores com os menores. O Sérgio é um rapaz franzino, e ele vai falar sobre uma questão de ali o modus operandi no colégio. Tem grupos de alunos, tem que se reunir em grupos, um defendendo o outro, tem vários clãs. Ele está ali chegando no lugar, tá meio que entendendo mais ou menos como é que funciona. Aí ele conhece os amigos. A parte mais medonha que eu acho é a parte do banho do lago, onde eles vão tomar banho todos juntos. É um internato só de alunos meninos, né? Só homens. Então eles tomam banho juntos e praticamente ele é uma tentativa de afogamento ali. Você vê que não tem ninguém. Os professores são totalmente relapsos, né? É uma violência cruel ali entre os alunos. O bullying é extremo. Tem cena de que eles vão às vias de fato, um dá soco na cara do outro. A parte do alojamento também, na hora de dormir, aquele medo de dormir, quem vai ser atacado, quem vai atacar. Uma coisa até que beira meio Round Six. É uma coisa realmente que vale a pena você ler. É os primórdios do assunto do tema sobre bullying, o material de Raul Pompeia. E pegando esse gancho sobre violência moral, o próprio escritor Raul Pompeia, há uma suspeita de que ele teria algum viés, disse que ele seria homossexual, por ele nunca ter se casado, nunca ter tido relacionamento com mulheres, mas enfim. Havia uma espécie de fofoca em torno do jeito dele de viver, e inclusive até nessa versão aqui que eu tenho, fala um pouco sobre a biografia do autor, mas aqui existe uma espécie de eufemismo
na parte do... Ele tira a própria vida, de uma forma traumática, né? Pra você ver até onde que foi isso. Começam a criar fofoca perante ele. Um dos envolvidos nisso tudo é o Olavo Bilac, que é um poeta parnasiano, totalmente respeitado, que participou da Academia Brasileira de Letras, junto com Machado de Assis, Joaquim Nabuco. Só que eles começam a ter uma troca de farpas entre os jornais, um escrevendo contra o outro. Começa com uma questão ideológica, né? Estava na transição da República, da monarquia para a República. Você tinha alguns poucos poetas que eram mais simpatizantes com a monarquia. Por incrível que pareça, se você não sabe, Machado de Assis ele era mais favorável à monarquia, mas ele queria uma monarquia meio mista, né? Que tivesse também parlamento, mas enfim, não vamos entrar nisso. Mas a maioria era republicana, porque entendia que com a república seria uma coisa mais moderna, mais atualizada, baseando no positivismo e no iluminismo francês, a influência que vinha de lá, da igualdade, liberdade, fraternidade. Então a maioria era republicano. E Raul Pompeia era de espectro político republicano. Mesmo assim, ele foi perseguido. Ele tinha pequenas divergências. E também levaram para o lado pessoal. E essa difamação, começaram a pegar cada vez mais pesado um com o outro. Existem até relatos aí escritos nos jornais da época. E por causa de uma fofoca, eles insinuam que Raul Pompeia ficava em casa pensando pensamentos sexuais e se tocando, uma coisa pavorosa. Não? Tem um texto na internet, se você pesquisar, você vai ver os termos que eles usam, até meio chulos. Por causa dessa difamação da honra do autor, ele comete suicídio, ele tira a própria vida. É realmente tenebroso, né? Então você vê que a obra dele, que é sobre bullying, assédio moral de jovens, no final, um pouquinho de spoiler, né? É um clássico. O Ateneu vem a ruínas, a um incêndio, ele taca fogo, que metaforicamente seria o que ele queria fazer com o autoritarismo, né? Político, da educação, em todas as esferas que ele acreditava. E isso é levado para o lado pessoal também, né? A biografia a literatura se confunde com a própria vida pessoal do autor, né? Ele também não acaba bem. Há uma desonra perante a vida dele, a fama dele, e ele comete suicídio. Uma coisa bem triste. E que não é muito falada nas aulas de literatura. Não é muito debatido sobre isso, né? E você vê hoje em dia que até a lembrança, a memória dos poetas Olavo Bilac, eles são apenas exaltados, né? O Olavo Bilac ganhou um prêmio de Príncipe dos Poetas, participou da Academia Brasileira de Letras. E o Raul Pompeia não, ele só é mencionado como um patrono, junto com os outros escritores que já tinham morrido, né, na inauguração da academia. Se não me engano, foi em 1896. 1896 inaugurou a ABL, no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, na época, Império República, Brasil. E aí o que adianta, né? Colocar o cara como patrono, mas no pano de fundo disso tudo tem uma coisa bem trágica, né? Essa questão da fofoca, da fake news. E hoje em dia, com o advento da IA, da inteligência artificial, você viu nas eleições passadas, nós tínhamos vários grupos de WhatsApp, de mídias sociais, áudios fakes, uma coisa que era só de áudio, né? Você tinha uma enxurrada de fake news sobre vacina, sobre política, coisas absurdas que eram de áudio, e as pessoas acreditavam. Imagine agora nas próximas eleições, onde nós temos agora vídeo fake, totalmente realista, feito com deepface, com a tecnologia de ponta, com a IA. A IA de uma foto ela faz um vídeo, ela copia sua voz. Há até um questionamento sobre o futuro das mídias sociais. Você vai ter que provar que é você mesmo. Vai ter que ter uma espécie de selo de identificação. Até onde isso vai parar, né? E eu me pergunto sobre o senso crítico brasileiro perante a isso. Como confiar nas notícias, nas imagens, nos vídeos que vão chegar durante o período eleitoral nas redes sociais pelo telefone celular, né? Vai ser uma coisa meio complicada isso aí, né? Enfim, fica esse alerta, essa dica de leitura. O Ateneu, de Raul Pompeia, que é um clássico da literatura brasileira, que não é muito falado, pelo menos eu acho. Um tema recorrente sobre bullying, sobre desonra, fake news,
que você possa se alertar perante a isso e aprimorar sua bagagem literária, seu intelecto.